Mulher Entrevista. Bom dia, ouvintes, que alegria estarmos juntos mais uma vez nesta manhã, riquíssimas de grande aprendizado. Hoje com a colega Nutri especial, minha amiga, irmã em Cristo, Rosiane. Que alegria, Rose, estarmos juntas aqui mais uma vez. Nesta manhã nós iremos dar dicas de nutrição, de aromaterapia, não só no emagrecimento, mas para que você também tenha mais qualidade de vida. Rose, eu gostaria que vocês se apresentassem. Fique à vontade, essa casa é nossa. Nós já tivemos, como alguns ouvintes já conhecem, nós já tivemos um programa aqui que foi lindo durante um tempo, não é isso, Rose? E que nos alegrou muito, onde nós compartilhávamos várias dicas de nutrição, aromaterapia e orientando as pessoas para elas terem mais qualidade de vida. E os bons filhos à casa retornam. E nessa manhã nós estamos revivendo, não é isso, Rosinha? Esse momento lindo que tivemos aqui. Exatamente, Kátia. Eu estava pensando justamente nesse versículo aí, né? Que o bom filho a casa torna, e nós estamos aqui mesmo por esse motivo, né? Porque, graças a Deus, foi um tempo muito bom. Que saudade. Chego aqui, tenho saudade do nosso programa essencial, né? Então, bom dia para você. Eu sou Rosiane, nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional e fitoterapia, com formação em modulação intestinal e aromaterapia. E hoje nós vamos falar de um assunto, né, que eu acredito que interessa a muita gente, né, que é a alimentação saudável, emagrecimento saudável e como os óleos essenciais podem ajudar também nesse processo. Exatamente. Então, você ouvinte que tem alguma dúvida, pode ficar à vontade, entre aí no YouTube, né, e já envia esse link para seus amigos, para sua família, para todos aqueles que têm interesse em ter mais qualidade de vida. Então, Rosinha, vamos iniciar a nossa entrevista aqui falando um pouquinho sobre esse planejamento, né, na perda de peso. E, como eu disse anteriormente, no final a gente vai estar com bastante dicas de nutrição, aromaterapia. Fique à vontade para falar para os nossos ouvintes, Rosinha, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que você entende o que é melhor para os nossos ouvintes terem essa saúde adequada. Então, Kátia, vamos expor um pouco sobre o que é bem interessante no emagrecimento, o que é o emagrecimento de verdade. Porque muitas pessoas acreditam que o emagrecimento de verdade é quando ele sobe na balança e ele reduzir o peso, né? E isso não é o emagrecimento de verdade, né? O emagrecimento de verdade é quando você adquire mais saúde, é perda de gordura, conservação de massa magra. E isso que é o difícil, né? Hoje em dia, com tanta divulgação, muitas dietas da moda, muitas aplicações, muitos medicamentos, que às vezes as pessoas até mesmo usam de forma sem orientação, não é, Kátia? E que trazem prejuízos à saúde, né? Às vezes confunde a perda de peso e, na verdade, está perdendo massa magra, está conservando a gordura, as toxinas estão ficando retidas no corpo, sem uma modulação intestinal, sem arrumar a casa primeiro, né? Então, pensar em emagrecer é pensar na raiz, né? Pensar por onde vem a seiva, né? Que o nosso intestino é como a raizinha de uma planta, Kátia, que ele suga tudo aquilo que é bom e manda para aquela planta, né? Então, muitas vezes as pessoas começam a fazer o emagrecimento sem se tratar, né? Ou com aplicações, ou com medicamentos, e aí onde vem o prejuízo depois desse tratamento, até mesmo efeito sanfona, né? Que a gente sabe que o peso retorna rapidamente e vem outros prejuízos, sem contar a questão emocional que dá uma balanceada. Puxa, eu estava indo bem, agora sim, e realmente a pessoa não entende o que está acontecendo, quando na verdade começou errado, né, Kátia? Verdade, Rose, você começou sua fala muito bem. É por isso que estamos aqui, para te ajudar, ouvinte, a você ter esse cuidado, né, com as dietas na moda, com a receitinha que a vizinha passou, que a prima indicou, porque ela foi no nutricionista, foi no nutrólogo,
E cada ser é um ser individual. Por isso esse cuidado, não é isso, Rose? Exatamente. A gente faz essa pesquisa quando a gente recebe nosso paciente, né, com questionários, com exames laboratoriais. É uma consulta bem individualizada, a dieta, a fitoterapia, a aromaterapia. Tudo deve ser bem individualizado. A gente precisa considerar também medicamentos, tratamentos que a pessoa já está fazendo, né, acompanhamentos médicos. Então, é algo que tem que ser feito com consciência, um tratamento nas questões emocionais também, para que a pessoa, como aquelas pessoas que muitas vezes chega ali e faz aquela cirurgia bariátrica, né? Às vezes emocionalmente a pessoa não está preparada e tem aquela perda de peso rápido, aí depois ela volta a comer bastante, perde a cirurgia, a saúde fica em desequilíbrio, né? Então tudo com acompanhamento fica melhor. E quando a gente fala em estratégias, né, Kátia, é bem simples, né, Kátia? Uma oferta maior de fibras na dieta, de vegetais, proteínas magras, uma boa hidratação, né? Geralmente a gente gosta de acrescentar o que falta muitas vezes na nossa dieta, as sementes oleaginosas, né? Que vão ajudar aí no aporte de gorduras boas e também são ricas em minerais. Então, quando a gente vai ver o real, é bem simples, mas a gente tem medo de estar abrindo mão daquilo que é o mesmo, né? De todos os dias, então isso torna difícil. O consumo muito alto, elevado de gorduras trans, né? De gorduras saturadas, né? Muita margarina ou manteiga ou alimentos já processados. Então, tudo isso traz prejuízo para a saúde. Nossa, Rose, você falou com muita propriedade, né, a respeito desse cuidado, desse planejamento. Então, fale agora um pouquinho os alimentos que ajudam, né? Que eles auxiliam nessa perda de peso, nessa saúde. Então, fala para que os nossos ouvintes entendam melhor esse cuidado que deve existir. Então, como a gente fala assim de um aporte maior de fibras, a gente pensa em colocar cereais integrais na nossa dieta, né? Por que não um arroz integral, né? Por que não uma aveia? Então, tudo isso vai fazer com que aumente o aporte de fibras. Hoje em dia é muito comum, Kátia, a gente pede o exame laboratorial, triglicerídeo, colesterol muito elevado, porque nós comemos muito nesse padrão de dieta que nós estamos agora. A gente já passou a consumir alimentos muito processados, farináceos, e uma oferta muito pouca de fibras na nossa dieta. Isso tem causado um prejuízo, aumentado demais o triglicerídeo, que já é uma porta de entrada para o diabetes tipo 2, né? E tudo isso, mais colesterol muito elevado, gordura no fígado. Então, o aporte de fibras, né? Verduras, frutas também, que são fontes de fibras, mesmo que em menor quantidade, mas tem muitas vitaminas, né? Por isso que a gente fala para colorir o nosso prato com frutas e, né? E com verduras, tudo isso cada um no seu horário, né? Os próprios cereais, uma proteína de alto valor biológico, né? Para quem consome proteína de origem animal, né? Procurar os cortes mais magros, também variar, né? A gente tem o peixe, tem o frango, tem a carne. Isso precisa fazer parte da nossa dieta, né? Eu prezo muito por isso, Kátia, porque não são todas as pessoas, né? Existem os vegetarianos, como você sabe, mas mesmo o vegetariano, ele não pode ficar sem estar utilizando uma proteína isolada, nem que seja de uma lentilha, de um arroz. Precisa da proteína. É necessário, não só para o sistema imunológico, mas para manutenção de massa magra. E isso tem que estar distribuído ao longo do dia. Você precisa ter proteína na sua dieta pelo menos 4 vezes ao dia. Verdade, Rose. Você falou com muita sabedoria a respeito das proteínas e das fibras. Mas eu gostaria que você falasse para o nosso ouvinte, explicasse melhor essa parte, porque não é só sair aí comendo as fibras, as proteínas, que para você ter um resultado bom. Na verdade, você tem um resultado potencializado quando esses cálculos é feito diretamente para você, como eu disse no início, um ser vivo, um ser individual. E, ouvintes, procurem um profissional de saúde da sua confiança. Rose vai estar falando a respeito disso agora. Porque às vezes a gente acha, vou comer arroz integral, que é bom, vou comer as verduras, as frutas, vou comer mais proteínas. Mas é necessário um cálculo diário para você ter um resultado melhor. Então, fala mais um pouquinho disso, Rose, para que nosso ouvinte entenda melhor
e realmente tem esse resultado que ele tanto deseja. Isso, eu quis dizer para comer de tudo, mas não tudo. Não é isso, Kátia? Então, Sim. realmente existem, a gente faz avaliação do paciente de forma individualizada. Então, a gente considera a taxa de metabolismo basal, o fator de atividade daquele paciente, se ele pratica algum tipo de esporte. Então, a dieta tem que ser adequada para cada pessoa, né? Então, existem cálculos que a gente faz focado na taxa de metabolismo basal e no fator atividade, né? E aí a gente faz a distribuição desses alimentos, né? Então, quando a gente fala assim, eu preciso de 20 gramas de proteína em cada refeição, em pelo menos 4 refeições, eu não estou me referindo a um pedacinho de carne de 20 gramas. É algo que nós vamos calcular e achar 20 gramas que vai estar isolada no alimento, a parte que o seu corpo vai estar ingerindo de verdade. Então, tudo isso depende de cálculos. Então, não é uma coisa que a pessoa vai conseguir fazer se eu falar que vamos colocar 20 gramas de proteína em 4 refeições ao dia, ele vai ficar perdido. Porque precisa ter todas as tabelas de alimentação para conseguir achar 20 gramas, vamos supor, em média 100 gramas de um bife de carne, né, sem muitas gorduras, que vai depender da qualidade da carne, ele pode ofertar aí cerca de 20 gramas de proteína. Então, a gente vai ver os vegetais. Ele é vegetariano. Onde é que eu vou achar 20 gramas de proteína? Em que quantidade de feijões, né, de feijão a gente vai conseguir essas 20 gramas de proteína. Então, tudo isso precisa ser calculado de forma individualizada. Exatamente, Rose. Então, é isso, ouvinte, que nós queremos. Nós, como profissionais da saúde, queremos que vocês entendam quão relevante vocês terem esse cuidado de estar procurando um profissional de saúde para que eles façam seu cálculo direitinho, porque, como eu falei anteriormente, cada ser é um ser individual. Então, você tem que observar as patologias que você tem que observar as intolerâncias, alergias. Então, por isso, há necessidade de estar fazendo esse cálculo, de estar te atendendo como um ser, como eu falei anteriormente, como ser individual mesmo, fazendo seu cálculo individual, fazendo as orientações individuais, e não aquilo que colocamos anteriormente, né? Pegar a receita da tia, da prima. Então, é esse cuidado realmente que necessitamos ter. E a gente precisa, né, Kátia, levar em consideração o terreno biológico. Então, quando você atende um paciente, você aplica vários questionários, sem contar os exames laboratoriais. Então, nós vamos ver como que está aquele terreno biológico da pessoa, como é que está o potencial dela de desintoxicação do fígado, dos rins, do intestino, como é que está a microbiota intestinal dessa pessoa, como que está a imunidade, o pH, né, é o equilíbrio ácido básico também, que conta muito, né, a gente pode ver os aspectos emocionais, o estresse. Então, a gente faz um trabalho que começa da raiz, né, então aí você vai elevando. Isso sim é um emagrecimento saudável, quando você pensa na saúde como um todo, né? E iniciar da raiz. Geralmente, para mim, a raiz da planta, que nós somos uma planta, é o nosso intestino. Então, a gente começa tratando o intestino, a gente trata o fígado, para que, quando a gente ofertar aqueles nutrientes, existem muitos desequilíbrios hormonais, Kátia, eu já pude presenciar Sim. isso, que muitas vezes é uma carência nutricional da pessoa. Exatamente. Né? A baixa ingestão hídrica, né, Rosinha, influencia Isso. demais. Nossa, eu tenho vários pacientes que chegam no consultório com essa dificuldade. Kátia, não consigo ingerir mais que 1 litro de água diariamente. E por isso que no finalzinho a gente vai estar dando as dicas de aromaterapia. Quando o paciente tem essa dificuldade, geralmente eu oriento saborizar, aromatizar a água para que você aumente a sua ingestão hídrica. Então, no finalzinho, a gente vai estar dando essas dicas para vocês. Então, fiquem até o final, porque teremos grandes e excelentes dicas de nutrição, de aromaterapia. Então, a gente já passou por então, o que mais a gente pode estar falando sobre essa questão? Você já falou da hidratação e os aspectos emocionais, né? Porque a pessoa, ela deve estar preparada psicologicamente, primeiro, né? Então, não é uma decisão que... E também, outra coisa, às vezes, o próprio andamento da melhora na dieta, na qualidade de vida,
até essa questão emocional entre em equilíbrio, Kátia. Exatamente. Porque a gente sabe que 90% da serotonina que o nosso corpo produz, 90% é lá no intestino que é produzida. Então, muitas vezes, informações de muito estresse estão subindo e não informação de liberdade, bem-estar, de felicidade, porque o seu intestino não está conseguindo produzir esse hormônio, esses neurotransmissores que vão trazer, né? O Espaço Mulher volta já. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Músculo bovino Friboi. Peça o pedaço quilo 21,80. Peito de frango congelado pacote quilo 11,80. Mussarela, peça o pedaço quilo 29,80. Ofertas válidas até 10 de setembro. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato, sempre. É como pérola escondida no mar. Vem aí, o Débora Day Bahia 2025, dia 27 de setembro, das 8 às 18 horas, na Igreja Assembleia de Deus Catedral, na Rua Manuel de Souza Chaves, 562, no centro de Ipiaú. Você é nosso convidado especial. Débora Day Bahia 2025. Participe! A hora de comprar barato é agora. Vamos aproveitar. Nacional é o lugar certo. Vamos economizar. Tem promoções e muita variedade tem. Tem preço baixo como você nunca viu. Só as lojas Nacional tem o crediário mais fácil do Brasil. Essa Nacional. Quando você decide doar órgãos, decide salvar vidas. Seja como for, manifeste sua vontade para a sua família. Somente ela pode autorizar a doação. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta, ouvintes. Que alegria estarmos juntos mais uma vez nessa manhã de grande aprendizado. Foi muito bom essa primeira parte, onde nós demos várias dicas, falamos para vocês sobre esse planejamento, né, das refeições. Falamos um pouquinho, mas agora a gente vai falar mais sobre a hidratação também, de como você adquirir mais saúde através da alimentação. E é interessante que você envie para seus contatos, envie para a sua família o link para que você também
esteja ajudando o seu vizinho, o seu parente, a sua amiga a ter mais qualidade de vida. Mary está colocando ali, bom dia. Bom dia, Mary. Seja muito bem-vinda. Se tiver alguma dúvida, pode vir aí para nós, para que possamos responder no finalzinho, no nosso final. Estaremos finalizando com bate-papo e algumas dicas. Tá ok, Mary querida, Mary Nalva. Seja muito bem-vinda. Mais uma vez, que o Senhor Jesus esteja renovando a sua fé e sua esperança nele. Beijo grande. Vamos lá, Rosinha. Agora iremos falar um pouquinho, ouvintes, para você sobre o jejum intermitente, o jejum espiritual. Se tiver alguma dúvida, pode enviar aí as suas perguntinhas que teremos o maior prazer de responder. Kátia, sobre o jejum intermitente, é muito interessante a gente falar. E eu digo por quê. Eu já tenho recebido pessoas que falam assim, eu estou fazendo jejum intermitente. Quando, na verdade, ela não está fazendo jejum intermitente, mas sim jejum prolongado. E eu vou explicar a diferença dos dois. O jejum prolongado é quando você faz um horário de jejum e você repete ele todos os dias. Isso na ciência é interpretado como um jejum prolongado. E o jejum prolongado, ele oferece riscos à saúde, tanto do ponto de vista nutricional, quanto do ponto de vista nutricional e até emocional, né? Porque o corpo da gente é um todo. Faltou hormônio, faltou vitaminas, faltou hormônio, desequilibrou o corpo, né? Então, trazem várias consequências. Então, um jejum intermitente, o próprio nome diz, né? Ele não é sempre. Então, é meio que você hoje faz 16 horas, você pulou amanhã, você vai, entendeu? 2, 3 dias na semana e não todos os dias. Eu já tenho recebido pessoas dizendo que estava fazendo jejum intermitente e faz esse jejum todos os dias, né? Então, isso não pode. Então, tem as pessoas que têm diabetes, né? Tipo 1, diabetes tipo 2. Tudo isso tem que ter um acompanhamento para que a pessoa não venha sentir-se mal, né, e ter alguma consequência disso aí. Mas, no geral, é muito bom o jejum, né, Kátia? Nossa, o jejum, eu falo que o nosso corpo precisa, de verdade, gente, ter esse descanso. Como você falou, focou bastante no jejum intermitente. Fala um pouquinho sobre o jejum prolongado e fala um pouquinho sobre o espiritual, da sua experiência com esse jejum espiritual também. Então, o jejum prolongado, como eu disse, é um jejum que você repete ele todos os dias da semana. Todos os dias da semana eu tô fazendo jejum do café da manhã. Ele não é bom. O correto é você fazer intercalar, né? E aí vai ser, de fato, um jejum intermitente, que pode variar de 16, a partir de 16 horas você já está fazendo o jejum intermitente, né? Aí você pode chegar até 24 horas, né? Depende de cada pessoa. Tudo isso deve ser avaliado com muito carinho. Isso. E o jejum espiritual, ele é uma experiência, né? Que nós temos com Deus. É unicamente a pessoa e Deus. E é bíblico, né? Que fala que quando você estiver em jejum, você não precisa sair por aí com aquele rostinho triste ou proclamando, eu estou jejuando, eu estou no propósito. Não. Seja isso entre você e Deus, né? Fique em silêncio, faz como a Bíblia fala, né? Lava o teu rosto, sorri, mas o seu coração está ali contrito a Deus. Às vezes a gente precisa desse momento para adquirir de Deus os dons, para adquirir de Deus a paciência, para adquirir mais a presença de Deus junto de nós. É uma experiência maravilhosa. Deus já me deu a graça de muitas vezes estar fazendo isso e a gente vê uma diferença, né, Kátia? Verdade. O pastor Luciano Subirá, nos seus livros, né, ele tem bastantes livros sobre o jejum intermitente e o jejum espiritual. Ele foca muito no jejum espiritual. Se você, ouvinte, nunca, né, leu sobre o jejum espiritual, procura adquirir os livros do Luciano Subirá. Ele dá bastante dicas, bastante orientações, como começar, como você finalizar o jejum intermitente. E também entre em contato conosco, para que vocês tenham realmente esse momento de fazer o jejum com orientação nutricional também. Isso, e a saída do jejum, ela deve ser quebrada geralmente com ou um suco verde, ou um shot, algo que tem uma concentração boa em nutrientes, e seguida
de uma alimentação que tenha uma boa oferta de carboidratos e de proteínas, para poder estar recuperando o corpo, né, Kátia? Para estar recuperando o corpo daquele jejum e, ao mesmo tempo, você sair de um jejum e entrar numa alimentação totalmente errada. Eu estava jejuando, agora eu posso comer isso, eu posso comer aquilo. Tanto para o jejum intermitente, pensando na saúde física, quanto na saúde na espiritual, né? A gente tem que saber comer de forma moderada e um aporte de alimentos ali que vai dar saciedade e que seja realmente nutritivo para o seu corpo, né? E esses cuidados são de fundamental importância, Rose. Você ter aquele cuidado com a alimentação, tanto durante, quando pré e pós jejum, tanto no físico, como jejum intermitente, como jejum espiritual, requer esses cuidados, né? De saber o que você vai ingerir, uma alimentação mais leve, tanto antes como pós. Então, procure, se você não tem esse conhecimento, essas orientações, procure um profissional que irá te ajudar, um profissional de saúde, tanto o endócrino como o nutricionista, que ele vai realmente fazer esse planejamento aí com você. Lembrando que o jejum intermitente, você pode ofertar água, chás, né? Até mesmo existem pessoas que sentem muita dor de cabeça pelo apego com a cafeína, né, Kátia? Às vezes as pessoas ficam, eu vou ter que me privar do café, eu peço para tomar um pouquinho de café no período da manhã sem açúcar. Água de coco quebra o jejum. Tá? Um chá, um chazinho verde, chá de qualquer erva que você fizer, não vai quebrar o seu jejum se não colocar açúcar, tá? Então, alimento, o chá com açúcar passa a ser um alimento e o chá sem açúcar passa a ser um tratamento, né? Então, tenha em mente isso. E uma boa hidratação também. Você vai beber, se hidratar bem, geralmente a partir de 35 ml de água por quilo de peso, você já passa a ter uma boa hidratação, tendo que aumentar dependendo do tipo de atividade que a pessoa faça. Mas, geralmente, eu recomendo que não seja menos de 35 ml por quilo de peso, né? Para que a pessoa seja bem hidratada. Sim, lembrando, ouvinte, que essa hidratação é muito importante. Eu tenho pacientes que começam a fazer o intermitente, depois vai para o espiritual, mas até no intermitente falam assim, Kátia, até poucas horas eu sinto muita dor de cabeça. Então, o que eu geralmente oriento? Para cada litro de água, colocar meia colherinha de chá de sal. Por que essa dor de cabeça? Porque seu corpo está fazendo aquela limpeza. Por isso que a maioria das pessoas tem muita dor de cabeça. Então, comece aos pouquinhos, comece com poucas horas e vá aumentando até você conseguir chegar na quantidade de horas desejada. Isso, às vezes, oriento também quando a pessoa sente dor de cabeça, para, junto com chás, colocar um chazinho de orégano, né? E o chá de hortelã-pimenta. Geralmente, é muito bom para quem sente dor de cabeça durante o período de jejum. Então, ajuda demais. Ótima dica, Rosinha. Então, vamos lá agora falar um pouquinho sobre esse planejamento alimentar, né, Rosi, das refeições. Dê algumas dicas, oriente mais o pessoal para que eles realmente façam esse planejamento adequado. É necessário, né, Kátia? Dependendo da rotina de cada pessoa, é importante que se tenha um planejamento de refeições. Às vezes você não tem tempo realmente de todos os dias ficar ali descascando aquela verdura, né, preparando aquele suco ali, tudo do começo, higienizar as folhas, higienizar... Então, tudo isso a gente tem como pensar antes, né? Em casa, a gente deixa, eu higienizo, às vezes eu deixo, vamos supor, vamos planejar o nosso suco verde, que é algo muito funcional, você pode variar de várias formas e já tem ali por si só um aporte bom de fibras para o café da manhã, né? Então, o que eu faço? Deixo já dentro do saquinho tudo separadinho. Para os primeiros 3 dias, eu deixo couve fora do congelador. Já está higienizada, já está pronta para consumo. A partir daí, eu já deixo no congelador para não estar perdendo, né, aquela clorofila que também age nas nossas células ali e ajuda demais. Aí você pode planejar o suco, por que não deixar dentro de um saquinho ali? E você varia já com
5 graminhas de gengibre, uma rodelinha fina de abacaxi, né? Já colocou a couve ali, você já colocou maçã. Então, deixa preparadinho só para você virar no liquidificador. Já tá tudo higienizado. Você vai conseguir fazer o seu suco aí pelo menos 3 vezes na semana. Não é, Kátia? E aí vem as verduras, Kátia. Conta aí, você é uma pessoa que gosta muito de fazer essa organização. Conta aí sua experiência. Sim. Gente, bem lembrado, Rosa, essa organização é muito importante. Para você, principalmente a gente que vive nessa correria, né, do dia a dia, é necessário você planejar, organizar a sua semana. Essa dica do suco verde que a Rose deu, nossa, eu falo que é uma mão na roda, porque assim, o suco verde, eu costumo dizer que ele é um detergente, ele vai fazer essa limpeza no seu corpo. Então, cria o hábito de ingerir esse suco verde, vai introduzindo os folhosos verdes aos poucos. A gente tem essa dificuldade de tomar em jejum, mas vai colocando aos poucos até você se acostumar com esse novo paladar. Comece, claro, a gente fala que o carro-chefe é o couve, mas comece também colocando uma fruta, pode ser uma fruta cítrica, né, como a laranja, pode pôr um limão, a tangerina, uma fatia de abacaxi. E introduzindo os folhosos, pode colocar o pepino também, gengibre, que é um termogênico maravilhoso, que a gente vai estar falando do óleo essencial no finalzinho de gengibre. E esse gengibre, ele auxilia bastante também nessa limpeza do nosso organismo. Isso, estimula, né, tanto o peristaltismo intestinal, como a digestão, né, quando você pisa no estômago, e é termogênico, é anti-inflamatório, muito bom para o fígado também. Tem outra coisa que eu gosto de colocar no meu suco verde sempre, Kátia, que é uma colher de linhaça. Justamente para nós, 40 mais, a gente precisa de algo aí que dá uma melhorada nas questões hormonais, e você faça isso e me conte depois. Todos os dias acrescentar uma colherzinha de linhaça faz uma diferença imensa para mulheres no período de menopausa, principalmente. Ajuda. E o aporte de fibras, sem contar, né, que a linhaça tem bastante fibras. E eu tenho usado bastante também, eu retiro as folhas de babosa, faço aquele tratamento ali, deixa bem limpinha, nada de folha verde, bem lavadinha, sem a aloína, né, aquela parte amarela, bem limpinha, eu coloco também nesse suco verde e é muito bom, principalmente para mim que tem o intestino bastante preso, ajuda demais. Então, isso é uma dica muito boa. Como você vai ingerir mais fibras através desse suco verde, né? Rose lembrou bem aí. Eu também gosto você falou que você gosta de colocar linhaça. Eu também gosto de acrescentar a chia. Outro dia, a chia hidratada, viu, gente? Lembrando sempre, toda vez que você for consumir a chia, é importante você hidratar à noite. Igual a gente hidrata o cuscuz, né? Para cada colherinha da chia, você coloca 100 ml de água, aí no outro dia amanhece aquele gel, e aquele gel você pode tá colocando as frutas no seu suco verde, e Marinalva colocou ali, né? Muito bom suco verde, couve com maçã, pode ser? Pode sim, Marinalva. Geralmente eu indico assim, esses 2 itens quando o paciente tem a dificuldade nos folhosos escuros. Aí, mas vai também acrescentando os folhosos escuros, porque o resultado é muito bom e o intestino, o estômago vão agradecer. Isso eu prezo demais pelo suco. Para mim, o suco verde original, ele é uma maçã, folha de couve, pedaço de gengibre e suco de um limão espremido. Para mim, esse suco, ele é perfeito. E você tem ali o ácido málico da maçã, que vai fazer... Tem a pectina da maçã e o ácido málico da maçã. Sim. A pectina vai tratar ali o seu intestino e o ácido málico vai tratar o seu fígado, né? Vesícula também, amolecendo os cálculos biliares. Então, gente, a maçã é uma fruta perfeita. E por isso que a gente usa o vinagre de maçã orgânico, né? Porque é retirado da maçã e é riquíssimo em ácido málico. E existem até dietas que... Eu acredito que você conhece a dieta que o pessoal faz de limpeza de fígado e vesícula. Eu já pude aplicar essa dieta em mais de 200 pessoas. E foi um sucesso, sim, o uso do vinagre, né, que age ali diminuindo os cálculos biliares e ajuda na de redução de gordura do fígado, né. Muitas vezes alguns médicos não gostam de falar sobre isso, mas realmente
por experiência própria e de muitos que já pude acompanhar, é algo muito bom e que tem um efeito excelente para a saúde da pessoa. Ótimo, Rosinha. Rosi, fala para os nossos ouvintes aí, como tem sido a sua experiência no consultório com essas dicas de emagrecimento, com essas dicas do jejum intermitente para o paciente ter um bom sono, ter uma boa saúde. Fala um pouquinho só para a gente concluir esse segundo grupo. Eu tenho as minhas receitinhas, as dicas que dou, elas amam, né? Ali, olha, que tá a receitinha para isso, a receitinha dos sucos, tipo de suco depende também. Quando tá na menopausa, eu priorizo, né, o suco ali com melancia, com beterraba, né, que ajuda na perfusão sanguínea, que ajuda, né, nos fogachos, a linhaça em si. Então, as dicas, assim, geralmente os pacientes amam, né? Receitinhas também, as pessoas gostam muito de usar bolo, né? Pães, então eu tento substituir por receitas mais ricas em fibras, receitas e doces, e gostosas, e saborosas, mas que são funcionais. Não é só aquele bolo com aquele farináceo refinado, enfim. Vamos para o nosso segundo bloco, né? Agora com intervalinho, e voltaremos com dicas maravilhosas, tanto de nutrição como de aromaterapia. O Espaço Mulher volta já. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J 24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbizum, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77 34 24 66 83, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Açúcar refinado Vida, quilo 3,28. Contra filé bovino, Friboi. Peça o pedaço, quilo 34,80. Leite condensado Italac, 395 gramas, 5,28. Ofertas válidas até 10 de setembro. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato. Sempre. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Você está ouvindo Espaço Mulher. Voltamos, ouvintes, com esses 20 minutinhos finais para estar dando algumas dicas, tanto da nutrição como de aromaterapia, para que vocês estejam, né, compartilhando com toda a sua família, com todos os seus amigos, esses aprendizados aqui pela manhã, desse 8 de setembro de 2025. Que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Rosinha, vamos concluir a nutrição para a gente estar falando sobre a aromaterapia como uma ferramenta complementar para o nosso ouvinte ter
mais qualidade de saúde, né? Qualidade de uma boa alimentação. Vamos finalizar a nutrição para entrarmos um pouquinho falando para vocês também sobre a aromaterapia. Então, se eu for aconselhar para fazer um fechamento para quem está ouvindo, aconselho você levantar mais cedo, fazer uma ingestão de água, pode ser uma aguinha morna, um limãozinho espremido. Depois de ali algum tempo, enquanto isso você está preparando o seu suco verde, ingerir o seu suco verde, espera ali uns 40 minutos, coma um ovo, né, para quem faz uma dieta com proteínas de origem animal. Não esquece de colocar a proteína na sua primeira refeição, porque você está vindo de um jejum da noite, o seu corpo precisa de proteína para muitas funções dentro do nosso corpo. Uma boa fonte de carboidrato que você encontra nas raízes, principalmente, são as melhores fontes de carboidrato, a não ser que você faça uma panquequinha com aveia também, que já é rica em fibra, que ajuda demais, né? Tem no intervalo da sua refeição ali entre o almoço e o café da manhã, porque não um chá com umas sementes oleaginosas, fica bem enriquecido a sua dieta, coloca um chá funcional que vai melhorar o seu metabolismo, né? Tem um almoço variado, você também pode colocar no lugar do chá uma fruta ou uma fruta com chá também, né? Porque nos guias alimentares brasileiros, pelo menos 3 frutas ao dia nós devemos consumir para um bom aporte de vitaminas e também de fibras. Uma refeição ali, você faz um bom prato de salada, bem variadinho, pode colocar ali sementes também de girassol, semente de abóbora, que é rica em zinco, antiparasitário, também você vai estar enriquecendo sua alimentação, né? Ali você tem a sua proteína, procura um alimento integral, um arroz integral. Os feijões também são muito importantes na sua dieta. Lanche da tarde, vamos pensar também numa boa alimentação, entre frutas, oleaginosas ou um iogurte natural para quem se sente bem, né, Kátia? Excelente. E tem uma dica aqui maravilhosa para você saborizar com óleo essencial, fica uma delícia, eu gosto, né, ou com tangerina, ou mesmo óleo de laranja, ou iogurte com frutas, né, um iogurte natural de preferência, né, que no Brasil aqui a gente sabe que o iogurte verdadeiro é o iogurte natural. Os iogurtes geralmente tendo 25% de iogurte naquela porção, eles já consideram que é iogurte, então às vezes você está tomando mais um leite engrossado e ainda com todos os conservantes que tem ali dentro, né? Então faça esse lanchinho, jantar. Geralmente as pessoas perguntam assim, às vezes no consultório a pessoa fala, eu tô fazendo ali o recordatório 24 horas, eu não janto. Então, o que você come à noite é o seu jantar. Então eu quero te orientar, que esse jantar seja de uma boa qualidade, assim como o seu almoço. Às vezes a pessoa fala, não, eu não janto, mas acaba comendo muita massa, né, Kátia? Muita massa, muitos pães. Então, às vezes, eu até aconselho, não repete seu almoço, né? Tira o feijão do seu almoço, coloca uma salada e uma proteína, vai ficar muito melhor do que essa escolha que você está fazendo aí, porque isso aumenta o peso, né? E diminui o seu metabolismo, perda de massa magra, então tá trazendo prejuízo. Então, isso aí. É bem simples mesmo, a alimentação é o que Deus criou, é a alimentação de Deus, esses são os melhores alimentos. Verdade, Rosinha. Então, uma orientação super importante, ouvinte, faça essa última refeição mais cedo. Tem horários regulares de alimentar, porque tem gente que fala assim, Kátia, eu só consigo alimentar por conta da correria depois lá das 20 horas, 22 horas. Mas lembra sempre que o nosso metabolismo à noite ele fica muito lento, por isso que esse cuidado tem que ser dobrado. No máximo, até às 19 horas, para você ingerir esse último alimento aí. É como o Rose falou, né, desse cuidado dessa alimentação à noite, e eu ainda acrescento ainda, queridos ouvintes, uma alimentação mais leve. Quanto mais leve, menos carboidratos, mais você vai ter uma noite boa de sono, porque, como eu falei anteriormente, você ingerindo esses alimentos com mais carboidrato, nosso metabolismo ele vai estar muito lento à noite, e o que acontece? Você não vai ter uma boa noite de sono. Então, quanto mais cedo você fizer essa última refeição, quanto mais você ingerir um alimento mais leve, mais você vai ter uma boa qualidade de sono. Um sono reparado, na verdade, que a gente necessita ter. Não é isso, Rose? Exatamente. Então, como a gente já vamos entrar nos óleos essenciais,
No Brasil está tendo uma grande repercussão sobre óleos essenciais, né? E os óleos essenciais são, sim, muito bem-vindos. E hoje já tem muitos estudos comprovando isso, né? Faz parte da nosso curso de formação. E é algo, assim, excelente. E pode, sim, ajudar demais em dietas de emagrecimento, tá, Kátia? Eu cito aqui para você, primeiramente, o hortelã-pimenta. E é interessante que o hortelã-pimenta, para quem faz exercício físico, ele é ótimo. Ele pode aumentar a força durante o exercício físico em 15%. Pensa aí que não é maravilha. Qualquer suplemento que faz isso, né? Então, Sim. aumenta mesmo, porque aumenta a perfusão sanguínea, porque ele faz a oxigenação acontecer, né? Uhum. Ouvintes, nós estamos falando aqui de pesquisa científica. Nós não estamos falando assim da aromaterapia só como os óleos essenciais que auxiliam no emocional. Nós estamos falando de óleos que realmente auxiliam, né? A ferramenta, a aromaterapia é uma ferramenta maravilhosa, tanto para você ter mais saúde, como você ter a saúde física e a saúde emocional. Por isso que nós pegamos os óleos que estão comprovados através de pesquisas científicas, óleos que são realmente um aliado que vai te ajudar a você ter mais saúde nesse controle, tanto do peso quanto do emocional. E vamos estar falando aqui, vamos continuar falando sobre esses óleos que vão te auxiliar. Pegamos aqui alguns óleos essenciais que vão te ajudar na perda de peso e também te ajudar a trabalhar mais o seu emocional, como estresse, ansiedade, angústia, insônia. Vamos lá, Rosinha, já estamos nesses 10 minutinhos finais, mas dá tempo de você enviar o link aí para aquele que tem, ou aquela amiga sua que tem aquele desejo de ter mais saúde. Então, como a gente vem falando dos óleos essenciais, né, ele tem estudos, né, que comprovam, são ativos retirados de plantas, do caule, da folha, da flor, do fruto, né, então são naturais mesmo. E quando você tem um óleo de qualidade como o CPTG, né, que muitos podem ser comestíveis, né, todos esses aqui que eu vou citar, se você tiver com essa qualidade CPTG, podem ser comestíveis, né? Então, você pode saborizar a sua água, saborizar o iogurte natural, né? Como eu faço. E esse hortelã-pimenta, como eu já tinha dito, que aumenta a força muscular em 15% durante o exercício, porque ele aumenta a oxigenação, ele diminui também a compulsão alimentar. Exatamente. Diminui a vontade de comer doce e ainda ajuda na sua digestão. Né? Ele é excelente, excelente mesmo. A gente tem o limão siciliano, que ele foi feita uma pesquisa e comparado com a carbose. A carbose é utilizado para redução da absorção de carboidrato a nível intestinal. Tá? Então, o óleo de limão siciliano mostrou tão bom quanto sem efeitos colaterais. Porque ele é riquíssimo, né, em limoneno, então a gente tem esse resultado que você pode tá ingerindo, que logo em seguida, pouco tempo depois, você vai adquirir todos essas proporções aí, todos esses cuidados que o limão siciliano te dá. Então, além de trabalhar não só, né, o sistema digestório, né, inflamação, infecção, ele também trabalha o emocional. Então, vamos continuar, Rosinha, você já falou do limão siciliano. Então, a gente tem o gengibre também, Sim. né, que já é conhecido como um termogênico natural. Então, pense aí, se a raiz já faz tudo isso, agora imagine o óleo essencial, que é potencializado muitíssimas vezes. O que 2 gotinhas desse óleo essencial pode fazer de diferente na vida de uma pessoa adulta, né? E aí vamos melhorar a nossa digestão, é muito utilizado para tratamento de náuseas, né? Até mesmo gestantes têm muita tolerância, né, ao uso do gengibre. Inclusive, é o único chá que a gente indica quando a gestante sente muito enjoo, tá? O gengibre. Então, o gengibre ajuda demais. Sem contar que aumenta o metabolismo, diminui a vontade de comer doce, acelera o metabolismo e faz com que você aumenta a perda de peso. Ajuda demais. E pode ser usado, né, como em difusores, em massagens, né, em massagens modeladoras. Então, ajuda demais. E a gente também tem um estudo aqui, Kátia, que eu trouxe, que é um estudo que foi feito com ratinhos. E o estudo feito com óleo de laranja.
O óleo de laranja foi feito e esses ratinhos, eles consumiram muita gordura. Eles fizeram uma dieta para esses ratinhos riquíssima em gordura e eles foram ver e comparou tanto o uso da laranja com o Orlistat, que é muito utilizado para emagrecimento. Mas o uso do Orlistat, o que alguns pacientes me relataram é que o intestino fica muito solto e às vezes sem precisar de fazer força. As fezes saem, deslizam mesmo, porque diminui 30% a absorção de carboidrato, de gordura ali no intestino. E aí, infelizmente, as fezes ficam muito gordurosas, então fica muito desconfortável. E a comparação para a redução da absorção com o óleo de laranja, o resultado foi o mesmo, sem os efeitos colaterais. Agora, pensa aí, esse olhinho de laranja, que é comestível, com qualidade CPTG, você colocou ali, saborizou sua água, seu chá, ou o iogurte natural, você já está utilizando, né, com uma boa estratégia. E também esteticistas, né, pode estar usando na massoterapia, né, massagem de drenagem, ajuda demais. E você tem algum outro óleo? Porque eu tenho também aqui o grapefruit, que tem comprovações também, inclusive essa laranja é muito utilizada até mesmo em fitoterápicos, né? Para perda de peso. E ele tem estudos para redução da pochetezinha, que incomoda muito, né? Ele reduz células de gordura no nosso corpo, né? Controla colesterol e triglicerídeo. Olha aí, um óleo essencial muito Maravilha. Para quem tem, né, Kátia, aquela queixa, ai, meu triglicerídeo tá 300, tá 400, igual eu recebi uma paciente nessa condição, né? A gente conseguiu reduzir. Eu recebi, há alguns meses atrás, uma paciente com triglicerídeo acima de 1000, Kátia. Nossa. Foi. E ela já estava usando medicamento e ali naquele medo, aquela preocupação, mas realmente ele estava com até um grauzinho de gordura hepática e a gente conseguiu reduzir, né, com o uso da fitoterapia, de aromaterapia e dietoterapia, né? Completo, tudo, né, junto, Rosinha? É. Então, queridos, uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês. Não saiam por aí ingerindo qualquer óleo ou inalando qualquer óleo. Esteja procurando um aromaterapeuta para fazer o seu protocolo individual. O que acontece? Tem muitos óleos. Quando eu fiz meu primeiro curso de aromaterapia, eu tive a curiosidade de ir nessas lojinhas que vendem produtos naturais e observei que tem vários óleos, várias marcas. O que acontece? São óleos misturados com outros óleos. E essa linha que a gente indica, que a gente usa, são óleos puríssimos. É tanto que eles entram aqui no Brasil com o selo de CPTG, que é selo de pureza. É isso que nos dá segurança de estar indicando, orientando e fazendo protocolo para os nossos pacientes. Eu quero que você tenha esse cuidado, tá? Como eu falei no início, não é só sair usando qualquer óleo, ingerindo qualquer óleo. Muito cuidado mesmo com essas imitações, com essas marcas que não são puras. Rosinha, vamos finalizar a nossa fala aqui, dando umas dicas rapidinhas. Eu gosto de estar sempre indicando um paciente lá no consultório quando ele tem essa dificuldade na digestão, como eu falei no início do programa. Se você tem essa dificuldade, comece a ingerir, dê preferência os cítricos. Quando você começa a ingerir a água, colocando uma gotinha desse cítrico, aí você vai estar ingerindo no final do dia a quantidade adequada de água. Exatamente. Afinal, os óleos essenciais, ela entra como um apoio natural e é muito bom. Porém, precisa de estratégias personalizadas, né? Então, como esse óleo de grapefruit mesmo, excelente no emagrecimento, mas precisa avaliar quais são as medicações que o paciente está usando, porque ele entra por uma via que entra muitos medicamentos, que é o citocromo P450, que é muito utilizado para a via de muitos medicamentos. Então, tem que ver se o paciente está fazendo algum acompanhamento, algum tratamento, para a gente poder avaliar quais óleos essenciais se enquadram. Exato. Rose, para finalizar, passa para os seus ouvintes, os nossos ouvintes, né, que a gente ainda continua. Eu sempre vejo alguma pessoa na rua e falo assim, Kátia, que saudade do programa essencial. Você, da Rose, tinha muitas dicas boas. Então, para esses que já eram seus ouvintes e os novos ouvintes,
uma dica para finalizar com um minutinho e também falar onde encontrar Rose, onde é o consultório de Rose, fala das suas redes sociais para que todos estejam aí atentos e com essas dicas e sabendo de onde te encontrar. Então, quero deixar uma mensagem aqui que emagrecer é muito mais do que estética, né? É sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, tá? Então, eu tenho o meu contato, o WhatsApp, né? Que é 779-9105-4640. Estou atendendo agora no estúdio de Pilates, aqui na Avenida Pará, tá? No número 702, tá? Estúdio de Pilates Juliane Teles, que é um estúdio de Pilates maravilhoso, Kátia. Então, aí a gente já aproveita para fazer um inteirinho. Ok. E vocês me encontram também ali na Clínica Somar, na Avenida Oliver Flores, ali no prédio da panificadora de Nani. Será um prazer te receber, te orientar, tanto com o seu protocolo individual, tanto na nutrição como na aromaterapia. E também me encontra nas redes sociais, katia_abadnutri@hotmail.com. Queridos ouvintes, Deus abençoe grandemente pelo carinho, pela atenção de vocês. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Rose, beijo grande por atender esse convite. Sabe que você tem um cantinho muito especial no meu coração. Que o Senhor continue te usando para você fazer diferença como serva dele e como profissional de saúde. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, estamos na Tua presença para Te louvar, glorificar, exaltar o Teu santo nome. Te louvamos por essa manhã riquíssima de grandes aprendizagens, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Isso é motivo de glorificar e exaltar o Teu santo nome. Por tudo te agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém.